O Jornal Hoje começa com a cobertura de uma noite trágica na Europa. A França amanheceu em luto depois do maior atentado terrorista da história do país e o segundo maior do continente. O Estado Islâmico assumiu a autoria dos ataques com bombas e tiros que mataram 128 pessoas e deixaram mais de 200 feridos. Eu vou conversar agora com o nosso correspondente Roberto Kovalik, que chegou a Paris hoje de manhã. Kovalik, boa tarde para você. Você está bem perto do Bataclan, que é aquela casa de espetáculos, né, que sofreu o maior dos atentados, não? É verdade, Sandra, o Bataclan fica ali no fundo, espero que dê para ver, aquele toldo preto, agora o policial entrou na frente, lá, aquele toldo preto com letras amarelas. Ali é o Bataclan, a casa de espetáculos onde aconteceu essa carnificina. Ainda não sabe o número exato dos mortos ali dentro. Há fontes que dizem que são 82, 87, algumas pessoas dizem que são mais de 100. Mas uma notícia importante, já foi identificado um dos atiradores ali dentro. É um francês, ele foi identificado por causa das impressões digitais. Ainda não se sabe o nome desse francês, mas ele já seria conhecido das forças de segurança e dos serviços de inteligência da França. A cidade aqui, com exceção dessa área onde há muita movimentação de jornalistas, curiosos, a cidade está meio vazia. Um dos jornais daqui chegou a dizer que hoje Paris é uma cidade fantasma. Aquela região ali dos grandes magazines, né, que atraem muitos turistas, estão praticamente vazias essas regiões. Os aeroportos e os terminais de trem funcionam normalmente com segurança e esse mega esquema de segurança que o governo francês prometeu, aos poucos está sendo montado. A gente vê nessas áreas mais que seriam alvos, a gente vê bastante segurança, mas a gente vê a cidade vazia. Uma das coisas que o governo francês quer evitar é aglomeração, tanto que estão proibidos shows, os cinemas não funcionam, até o parque de diversões, a Euro Disney, fechou hoje, ou seja, o governo quer evitar que ocorram novos atentados e pede para que as pessoas não fiquem em aglomerações. Sandra. Ok, Kovalik, os pontos turísticos foram fechados, a Torre Eiffel está fechada indefinidamente, ali recebe 20 mil turistas por dia. Eu quero mostrar para vocês um mapa de Paris, o Estádio de França, e aí, ali, olha, a Torre Eiffel, Arco do Triunfo, né? E aí, qual foi a sequência dos atentados? Começou por volta das 9h25 da noite, lá no Estádio de France, 6h25 da tarde, hora aqui do Brasil. Ao mesmo tempo, praticamente, foi atacado o restaurante Le Petit Cambodge. Aqui estavam 2 brasileiros. Na sequência, às 9h32, Casa Nostra. Depois, o quarto atingido foi a Rue de Charonne, às 9h36. Logo depois, 4 minutos depois, o quinto a ser atacado foi a Brasserie Voltaire, às 9h43, e pouquinho antes das 10 da noite, o Bataclan, que era de onde estava falando o Roberto Kovalik e onde houve o maior número de mortos. Esse foi o pior ataque terrorista da história da França. Desta vez, as regiões escolhidas foram de grande concentração de pessoas. O presidente François Hollande classificou o ataque do Estado Islâmico como um ato de guerra. Os atentados foram em 6 locais de Paris, por volta das 9h25 da noite, de lá, 6h25 da tarde, no nosso horário de Brasília. Uma bomba explodiu perto do Stade de France, onde 70 mil pessoas assistiam à partida entre as seleções da França e da Alemanha. 5 minutos depois, mais uma explosão. O lateral da França, Patrice Evra, parou por um instante sem entender o que estava acontecendo. O presidente François Hollande estava no estádio e foi retirado pelos seguranças. O jogo seguiu até o final e a França venceu por 2-0. Os torcedores foram avisados pelo sistema de som que 2 saídas tinham sido fechadas e que eles deveriam deixar o estádio pelas alas norte e oeste. A repórter da Globo News, Carolina Cimente, de férias em Paris, estava no estádio e contou como foi a reação das pessoas. A gente se assustou, algumas pessoas chegaram até a se abaixar, não digo deitar no chão, mas se abaixar atrás das cadeiras. Quem estava nessas alas que estavam fechadas tentou sair de qualquer forma.
E quando foi proibido pela polícia de passar pelas portas, as pessoas se assustaram, se criou um clima de pânico e voltaram correndo para dentro do estádio. E aí todo mundo, claro, se assustou e invadiu o campo, o gramado. Quando os torcedores foram liberados, um deles fez estas imagens. Os franceses cantavam o hino nacional, a Marselhesa, enquanto saíam. Mas muita gente ainda permaneceu no campo com medo do que encontraria do lado de fora. Simultaneamente aconteciam outros ataques em ruas da região leste de Paris, num bairro boêmio, onde fica a praça de La République, que fica lotada de jovens. Em 2 restaurantes, terroristas entraram atirando. Na casa de espetáculos Bataclan, 1.500 pessoas assistiam a um show da banda americana Eagles of Death Metal. Uma fã da banda postou uma foto minutos antes do ataque. O Bataclan estava lotado. Testemunhas disseram que 4 terroristas entraram atirando com fuzis AK-47. A ação durou cerca de 10 minutos. As pessoas tentavam sair desesperadas de tudo quanto era jeito. O jornalista do Le Monde registrou essas imagens do apartamento dele, nos fundos do Bataclan, e perguntava o que está acontecendo. Muitos foram feitos reféns por pelo menos 2 horas. Por volta da meia-noite, 9 da noite no horário de Brasília, as forças de segurança invadiram a casa de shows. Os 4 terroristas morreram. Segundo as agências de notícias, 3 terroristas eram homens-bomba e explodiram. Só então os agentes puderam concluir o resgate e libertar os reféns do Bataclan. O nome da casa veio de uma opereta. Foi lá que Maurice Chevalier, símbolo da canção francesa, despontou para o sucesso. Depois de ser destruído por um incêndio, ressurgiu como casa de música eletropop. O Bataclan foi alvo dos ataques mais sangrentos. Nas ruas ao redor, o sofrimento era geral. Pessoas feridas, sendo socorridas, outras pedindo ajuda. Brasileiros que estão em Paris contaram onde estavam no momento dos atentados. O momento mais assustador para a gente foi exatamente quando a gente estava na Gare du Nord, na estação de trem que a gente mudaria para o metrô, em que a polícia começou a vir correndo dizendo: saiam logo da estação, saiam correndo da estação. E a gente teve que pular a catraca. Então foi bem desesperador esse momento, porque a gente não sabia exatamente para onde sair e de onde vinha algum possível ataque que a polícia estava dizendo para a gente sair correndo. Tentando procurar um meio de locomoção, tentando me achar ainda e compreender como que eu ia voltar para minha casa, dava para ouvir alguns tiros. Eu consegui entrar numa loja, consegui mais informações sobre o que estava acontecendo. Uma amiga minha foi ferida, umas outras pessoas estão no hospital. Infelizmente, aqui nos próximos dias, além do sentimento de perda e além do sentimento de luto, a situação de segurança no país vai ser muito caótica e muito tensa. Isso continua sendo muito perigoso. Agora a gente vai falar com o correspondente da TV Globo na Alemanha, Pedro Vedova, que saiu de Berlim de madrugada e chegou hoje cedo a Paris. Nesse momento, ele também está no bairro dos principais ataques, na região leste de Paris. Pedro, boa tarde para você. Eu vejo que tem bastante gente até aí pertinho de você, né? Boa tarde, Sandra. Isso é uma falsa impressão, porque esse é um lugar onde foi o momento mais sangrento, então as pessoas se aglomeram nesses lugares, mas ao longo de toda Paris, a gente andando sente uma Paris muito quieta. Isso faz parte também de um aconselhamento do governo francês para que as pessoas fiquem em casa. A situação, eles dizem estar controlada, mas é tudo muito dinâmico. Eles ainda buscam montar as peças desse quebra-cabeça e impõem esse estado de urgência que eles podem
basicamente controlar o funcionamento da cidade. E assim que eu cheguei, eu pude sentir essas medidas. Em geral, a gente demora no máximo 20 minutos para passar ali no setor de passaporte e demorou 1h40 para eu passar dali. Eles fazem realmente um pente fino, vasculham as bagagens e a gente vai entrando na cidade, vai vendo essa cena, um francês um pouco mais sisudo, as pessoas mais silenciosas. Mas isso não impede, claro, de que as pessoas circulem. Alguns estabelecimentos comerciais ficaram fechados, outros abriram, mas certamente esse é um sábado atípico aqui na capital francesa. As pessoas vão às ruas, apesar de tudo, doaram sangue. Eu pude presenciar uma grande fila de pessoas tentando fazer esse gesto de generosidade, mas o francês quer saber agora quando e como ele vai voltar a ter esse sentimento de segurança. O estado de emergência foi decretado pouco mais de 1 hora depois dos atentados. O presidente François Hollande saiu do Stade de France e foi para o Palácio do Élysée, sede do governo. Antes da primeira reunião com o Conselho de Ministros, ele fez um pronunciamento em que anunciava o estado de emergência e o controle total das fronteiras do país. A Prefeitura de Paris recomendou que ninguém saísse de casa. Uma força extra de 1.500 soldados foi enviada para Paris durante a noite. De madrugada, Hollande foi até a frente da casa de shows Bataclan e agradeceu os policiais, bombeiros e profissionais da saúde. De manhã, o presidente francês decretou luto nacional de 3 dias. Os especialistas franceses esperavam um ataque terrorista na França para breve, mas não imaginavam um horror dessa amplitude. Pelo menos em 5 investigações deste ano, as pessoas retidas e interrogadas teriam falado de um projeto de ataque na França, com alvo em salas de espetáculo. No Bataclan, os terroristas gritavam que estavam lá para vingar seus irmãos, que o governo francês estava matando na Síria e no Iraque. Há 2 meses, a França se uniu aos Estados Unidos nos bombardeios às milícias do Estado Islâmico, que dominam parte desses 2 países. Os atentados de ontem acontecem 1 mês depois da entrada em vigor da chamada Lei de Informação, que deu mais recursos legais e técnicos para a polícia francesa buscar e interrogar pessoas ligadas a grupos terroristas. E desde o atentado ao jornal Charlie Hebdo, em janeiro, os dispositivos de vigilância antiterroristas foram reforçados. A França é um dos países europeus que mais tem jovens atraídos pelos jihadistas. Segundo a polícia francesa, mais de 1.500 franceses têm ligação com estes grupos, especialmente o Estado Islâmico. Até o momento, não há informações de quem são, nem as nacionalidades dos 8 terroristas responsáveis pela carnificina no Bataclan e nas ruas ao redor. Um passaporte sírio teria sido encontrado ao lado de um dos terroristas mortos ontem. Voltamos a Paris, França, para as últimas informações do nosso correspondente por lá, Pedro Vedova. Pedro. Sandra, chega a informação de que um trem descarrilou em Estrasburgo, que fica na fronteira com a França e a Alemanha. 5 pessoas morreram. A gente precisa ter muita cautela aqui. Não há uma confirmação de que isso tenha sido um ataque terrorista, pode ter sido um acidente, mas Estrasburgo, até por ser fronteira entre as 2 potências da Europa, ser sede do Parlamento Europeu, já traz uma tensão muito grande para todo esse episódio. A gente vai acompanhar essas informações e vai divulgar para vocês assim que isso for confirmado ou mesmo um acidente confirmado. O fato é que a França está à flor da pele, Sandra. Eu imagino, Pedro. Por favor, nos mantenha informados. Obrigada pelas suas informações, então. Bom, nós sabemos, até agora, pelo menos, que 2 brasileiros ficaram feridos nos ataques de ontem em Paris. Vamos então a Brasília conversar com Fernando Rego Barros. Fernando, boa tarde. O governo já se pronunciou, né? Boa tarde, Sandra. Já se pronunciou sim. O Itamaraty disse hoje que todo o consulado brasileiro em Paris está mobilizado para prestar apoio aos cidadãos brasileiros que moram ou estão na cidade. A presidente Dilma Rousseff, que já havia ontem por uma rede social expressado repúdio aos ataques e manifestado solidariedade ao governo e ao povo franceses, voltou a se pronunciar hoje. Ela disse que acompanha a situação e a recuperação dos 2 brasileiros feridos
Unidos no atentado que chamou de bárbaro atentado terrorista em Paris. E hoje a presidente mandou também uma carta oficial ao presidente francês François Hollande, uma carta de solidariedade. Ainda sobre os feridos brasileiros, a cônsul-geral do Brasil na França disse hoje em entrevista à rádio CBN que eles passam bem. E ela falou também sobre a situação agora, hoje, na capital francesa. A situação parece mais calma, inclusive eu vim caminhando do consulado até aqui a embaixada e percebo o trânsito fluindo bem nesta região. É natural que os dois distritos, que são 10 e 11, onde houve as conflagrações, é natural que eles estejam mais isolados pela polícia, até mesmo para investigação e perícia. Tivemos até o momento apenas o registro de 2 brasileiros feridos, ambos passam bem, estão fora de perigo e estamos consultando as autoridades francesas sobre eventuais outros brasileiros que possam ter sido atingidos, mas até o momento temos apenas esses 2 casos.